TV. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ed News da TV, que tem o patrocínio da Alto, primeira TV por internet no Brasil, e conta com o apoio da produtora de conteúdo Infinity. No programa de hoje, um grande colega, Carlos Coelho, ele que é vice-presidente de criação da agência Gotcha. Carlos, bom ver você aqui, hein? Caramba, fazia tempo que a gente não conversava. Um tempão. Só que é um prazer conversar com você, Toninho, sempre. Sempre, né, meu? Desde a época de moleque lá da sala. Desde a infância. E eu paguei o mico desse atendimento, hein? Uns 3 anos, hein? Como eu sofri, hein? É verdade, é verdade. Muito bom. É verdade, Me conta um pouco da tua carreira. A gente se conheceu na década de 90, na década de 90, né? exatamente em 90 você começou nesse período mesmo? Como é que foi a tua carreira? Não. Olha, começar um pouquinho lá de trás. Sim. Eu sou arquiteto. Ah, não sabia, hein? Tá vendo? Revelando no ar aqui algumas coisas. Eu sou arquiteto. Arquiteto é bem legal, uma profissão. E eu escolhi uma escola já meio diferenciada na época, era a FAU de São José dos Campos, que é uma que se chamava escola, um tipo de escola ateliê, que pegava um tema do ano e todas as matérias convergiam para aquele tema, né? E foi uma escola fenomenal. Eu tive professores como Júlio Artigas, Rui Ohtake, Fernando Henrique Cardoso. Então, foi muito bacana. E depois eu me especializei em acústica, que eu tinha envolvimento com música e tal. Só que o que eu falo brincando sempre não é que eu perdi emprego, eu perdi o mercado. O mercado acabou na época. Naquela época a gente já estava envolvido em uma coisa de conforto ambiental, tal, mas aí eram poucos escritórios no Brasil e acabou. Aí eu olhei naquele momento da vida que você olha assim e fala, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Aí é que eu sempre falei para os meus filhos, pega que você é competente, né? Uhum. Então eu tinha essa coisa com a imagem, com o design, toda essa preocupação que a gente tem com estética, até com arquitetura. Faz parte. Tinha um envolvimento muito grande com texto. Na época eu já tinha livro de poesia premiado, eu tinha uma coisa assim bacana com música. Juntei tudo, propaganda. E aí começou onde? E aí bati em algumas portas e Toninho, um cara de sorte. Comecei na Sorte gangue. Está preparado, né? Também, né? Comecei na gangue. Na gangue, nossa, Na extremamente criativa, na né? gangue, assim, me ensinou tema mais leve. Era o Lívio Rangan, né? Lívio Rangan. Trabalhava muito com Licínio moda, da Almeida, você pai do Rodrigo da Almeida. Né? E de cara, assim, eu tive lá o meu primeiro guru, né? Grande guru, que foi o Luiz Dorta. Uhum. Poxa, trabalhamos com ele depois, né? Luiz Dorta. Que o Luiz Dorta já me ensinou o que é esse mundo multiplataforma, entendeu? Ele era escritor, compositor, pintor, gráfico, tapeceiro, era um cara brilhante. Então eu já aprendi essa... Quer dizer, eu entrei num momento certo da minha vida, num lugar fantástico. E já cuidando de Air France, Shell, Rodia, Estrela. Então, foi uma entrada bacana. Foi muita sorte, né? E aí eu acho que teve outro momento de sorte na vida, porque eu fui, né, aquele momento de começo de carreira, você meio achando que sabe tudo e tal. Você é supervisor de criação da House da Fotótica. Sim. E a Fotótica, você lembra, era varejo top, assim, soltíssimo. Então me ensinou muita coisa, me ensinou agilidade, né? E me ensinou uma coisa... O varejo pede isso, né? Agilidade. E me ensinou uma coisa, Toninho, fantástica, a não ter preconceito com varejo. Você sabe, né? Muitos publicitários não queriam trabalhar com varejo. Hoje até vivem disso. Exatamente. Demais, né? Mas na época... Mas concordo, deve ter sido bom. E foi uma lição. Eu estava na House, então... Viveu mesmo foi dentro da empresa, né? Isso tudo foi antes de te conhecer. Aí eu trabalhei com a Amorim, no Núcleo FCB, depois trabalhei com Guimarães, e aí eu te conheci na Salles, quando o Sérgio Lima, né, grande Sérgio Lima, chamou eu e o Marcelo Ducato, e aí te conheci. E aí, Toninho, eu queria falar uma coisa fantástica, assim. Te conheci num momento muito bacana, porque, se você lembrar, a gente nunca falou disso, hein? A gente nunca falou disso. Segredo? Segredo.
Você lembra que eu entrei na agência e tinha um roteiro, né? Tinha acabado de ser premiado com roteiro do ano pelo Clube de Criação. Sim. Certo? Coloquei no ar. Exatamente, isso que eu queria lembrar. Mais do que nunca, eu estava meio desencantado, porque eu e o Marcelo, nós ganhamos esse prêmio e produzimos o comercial. Foi a primeira vez que a gente foi para Cannes, inclusive o Cannes fazia parte do prêmio. E não tinha quem assinava o filme. Você era pela DVB, né? Exatamente. Eu era diretor da DVB, para gente ter os E aí, você viabilizou a veiculação, abriu canais, veiculou Globo, tal. Foi tema de programa. Eu lembro que na época tinha um programa da Silvia Popovic, que era um programa da audiência. O comercial foi o tema do programa. Sabe que eu me lembro disso? Você lembra disso? Meu. Fantástico. Foi um filme. E o tema do filme absolutamente atual, que é racismo. Né? É preconceito. No Brasil não tem preconceito, terminava assim. Exatamente. Botava um monte de piada com o negro. Que era negro contando piada. E depois falava que essa é boa, hein? Exatamente. Essa é boa, não, mas eu tenho que um filme corajoso. Você foi um cara corajoso. Mas... Gostei. Opa, gostei. É bom. Mas é legal na vida você ter essas oportunidades, né? Lógico. A gente teve também com o Sérgio Lima, que me pediu. Como era o nome do colega que criou aquele do Hitler, que era... O Cajaíba, Jacó Cajaíba. Jacó Cajaíba ganhou o Cannes. Ganhou o Leão de Prata em Cannes. Aquele filme que foi a mesma coisa, estava guardado na gaveta. Ninguém viabilizava. Falei, o que você quer veicular daqui que você vai ver. E, ganhou o Cannes. Eu acho que a única vez que a Sara ganhou o prêmio Milênios História lá em Cannes. Exatamente com um filme que não era da Sara, era do Jacó, né? Como o teu, né? Tá, então foi um momento muito bom de conhecer, foi nesse aspecto. Muito legal. Como é que você vê hoje, com essa experiência que você tem grande, né? E como é que você vê o mercado publicitário brasileiro? Né? A estrutura, você acha que a gente evoluiu bem? Hoje estamos cheios de multinacionais, na verdade, quase todas, com exceção acho que do grupo ABC, todas, né? Todas multinacionais, né? Indo até DPZ, Talent, né? Tá. Como é que você vê esse momento? Eu acho assim, muito bom, muito bom. Eu acho que as multinacionais estão respeitando mais essa coisa da propaganda local, né? O nosso jeito de criar e tal. É assim, há ainda muita interferência, né? Muita interferência das matrizes, né? Mas, alinhamento, aquela coisa que o alinhamento às vezes obriga. Né? Mas eu acho que isso é muito bom, muito bom. Inclusive com isso que a gente está conversando agora com a internet, que a gente está vendo. Nós que somos gerações pré-web, eu estou achando um privilégio estar vivendo esse momento e que eu estou vendo que uma boa ideia, ela está amplificando de uma maneira assim exponencial, uma coisa que a gente não tem nem controle disso. Onde o cliente dá palpite, então, né? Participa, compartilha, né? Sem curte. Dúvida. Né? Sem dúvida. Então, eu me lembro nos primórdios, mesmo que você era uma voz meio solitária no deserto, né? Você falando. Eu lembro até de uma palestra que a gente deu junto, que o tema era dos Flintstones aos Jetsons. Lembra disso? Se lembra. Há muito tempo. Mas tudo está acontecendo. Está tudo acontecendo. Nós criamos uma agência dentro da Salles, você lembra? Sim. Chamava Projeto 21. Primeiro chamava Salles Light. Salles Light. Aí eu falei pro Luiz, Luiz Salles, vai ficar ruim, os caras que não são Salles Light vão achar que são heavy, né? Aí mudamos o nome para 21, mas era um negócio muito legal que a agência deixou. A gente criar dentro da agência uma agência. Foi uma coisa muito... Nossa, a gente viveu umas coisas... Isso, de novo, aí eu diria para você qual foi o meu segundo guru, né? Teve um primeiro que foi o Horta, o segundo guru chama-se Neil Ferreira. Neil Ferreira, você lembra a capacidade desse cara de criar? Porque assim, o Horta me ensinou a leveza, a soltura, e todo aquele clima da gangue era fantástico. Com o Neil, eu aprendi a argumentar, a vender uma ideia, a saber que você tinha uma preciosidade na mão. E defender a ideia. Né? O Neil foi um professor fantástico para mim nessa época. Ele pegou o melhor momento da DPZ, né? E foi uma oportunidade incrível ele ir para a Salles naquela época. E foi o mentor da Salles Light. Foi o mentor. Estava você, o Marcelo, mas não sei. A gente fazia um grupo isolado. Que gerou um certo mal-estar lá dentro. Mas os caras chamavam a gente. Você pega uma agência, separa umas pessoas, vocês são Light. O resto é meio pesado, vocês não fazem parte desse grupo, né? Mas você acha que
que com esse gigantismo das multinacionais, a gente pode estar vivendo um outro ciclo, vou te explicar. Tá. Na década de 50, a gente teve o primeiro grande ciclo das multinacionais. Tá? Competiam com as nacionais, mas as nacionais eram fracas. Aí chegou a Macan, Thompson, Hogue, né? Essa coisa toda. Né? E depois as brasileiras começaram de volta a tomar um espaço grande. Tá. Agora, outro ciclo são as multinacionais que estão na frente do mercado. Mas isso abre uma oportunidade para agências menores, que têm uma ligação maior com o cliente, e depois fazer dessas agências de novo crescer e despontar? Total. Essa porta que até alguns anos atrás eu não via mais, achava que a gente até comentava, falando, não, agência pequena hoje não vejo muito espaço. Eu vejo todo espaço do mundo para agência pequena que sabe se relacionar, sabe acompanha. Tem tempo também, né, para o cliente, tem, né? E também o nível da relação, né? Porque às vezes a escala fica muito na juniorização, né? Põe lá um assistente para atender o cliente, né? Não, eu tô tendo uma experiência maravilhosa agora, nesse momento. Me fala um pouquinho da Gotcha também. Nesse momento da vida. Primeiro que a Gotcha é um segundo encontro com o Paulo Fischer. Velho Paulo. Você, de novo, responsável, me pôs em contato com o Paulo quando estava, se eu posso dizer que era uma vida tranquila, diretor de criação do Extra. Pois saiu de lá. Eu saí de lá. E conheci, o Paulo é um estilo muito bacana de trabalhar, porque já vivi naquela época, nós estamos falando aí de 2009, né? 2008, 2009. A agência era United, né? E agora eu estava na Borg, né, cuidando de caixa, cuidando de Apex, cuidando do Ministério da Saúde. E apareceu essa oportunidade de novo de trabalhar com o Paulo. Eu resumo numa frase, eu acho que é. Enquanto hoje as agências falam que é importante entender do negócio do cliente, com o Paulo é diferente. Com o Paulo é importante entrar no negócio. Nossa, é verdade. Eu tive uma experiência com o Imbra, né? Eu vi o quanto a Imbra, do ponto de vista de comunicação, expandiu, né? Mas ele vivia lá dentro, até do call center, né? Era uma agência pequena que em poucos meses a gente se tornou uma das 30 agências do país. Que bom. Em 2009. Exatamente. Então, né? E agora o propósito é esse de novo. Cresceu outra vez. Vocês acabaram de ganhar a conta da Castelo, é isso? Acabamos de ganhar a conta da Castelo, acabamos de ter uma reunião maravilhosa aqui. Ontem eu estava comentando com você e vendo essa possibilidade de... Hoje é gozado, né? Eu acho que você lança o filme na TV, né? E amplifica o conceito todo, a ideia online. É assim mesmo que eu estou vendo, né? É assim que eu estou entendendo um pouco esse momento e está sendo muito bom. Às vezes eu percebo um problema com ele, complicado, que quando você tem uma estrutura de agência que cobre por veiculação, você ganha comissão, paga a tua conta. Quando você tem online, não tem comissão, porque o preço não se retrata da forma como é no offline, né? Normalmente é um preço líquido, principalmente nos grandes grupos estrangeiros, como o Google, o Facebook, enfim, MSN. Você acha que a gente já consegue cobrar do cliente esse tempo? Porque você precisa ter uma remuneração. Você vai trabalhar na parte online, é trabalhosa. O cliente consegue já pagar por isso? Não, eu acho que não... Bom, hoje a solução, né, que é a solução já há algum tempo, que é FII, Success FII e tal, né? Mas eu acho que é uma remuneração baixa ainda, para o trabalho que se tem. É extremamente trabalhoso. E para o resultado que está se obtendo, é uma remuneração baixa. Principalmente do ponto de vista de criação, porque do ponto de vista de mídia, né, a coisa não muda muito de figura. Né? Você vai fazer um plano e vai autorizar. Né? Agora, do ponto de vista de criação, não, como a gente falou, como é que você vai fazer um storytelling, ou seja, vou fazer uma historinha para o meu cliente. Não é assim. Vai dar um trabalhão do caramba você fazer produção, direção, né? Desde a ideia. Tem uma coisa que acontece, que é um pouco ainda que acontece no off. Eu não quero falar off, não, porque off é a mesma coisa, a gente já está cansado, isso já é página virada. A ideia não é uma coisa considerada com a relevância que tem que ter, né? Ela vai como bônus, né, no pacote. Claro. Que é uma coisa que acontece off. E eu tô vendo isso acontecendo também no online.
Fala, meu, está se repetindo, entendeu? Mas, enfim, eu acho que ainda não é a remuneração justa que tem que ter. Né? Eu estou uma coisa importante também, aproveitando isso aí, eu estou notando algumas coisas interessantes nesse processo de aculturação, né? É lógico que, como falei, algumas coisas estão absolutamente integradas, mas tem um histórico de cada profissional, né? Ah, com certeza. Então, eu vejo hoje agências online buscando profissionais com histórico off, porque quem trabalhou, né, em agências e criou processos de mídia que a gente já conhece, já está, como eu vou explicar, já sabe um pouco dessa busca de ideias, já tem, mais gerador de ideias, né? Que é o fundamental, a ideia se aplica em qualquer canal, né? E do que exatamente o povo online. Então, a gente está buscando um pouco esses profissionais para complementar e ficar uma coisa bacana, né? Isso é uma coisa. E outra coisa que está me chamando a atenção, como eu já tive duas, já é a segunda, terceira experiência que eu estou vendo isso, está me chamando a atenção. Clientes online, sites que estão se tornando grandes anunciantes no off, da onde você esperaria mais ousadia, porque inovação pura, novo, né? Não, pelo amor de Deus, né? Quando eles vão para o off, eles estão sendo absolutamente conservadores. Curioso. É muito curioso isso aí. Sabe, eu estou notando isso aí. Conservadores meio cheios de regras e padrões e gás. Eu falei, meu Deus, quando você mais esperava ousadia, eu estou vendo, sabe, o que eu via, sei lá, décadas atrás, com as grandes multinacionais, Procter, Unilever e tal, que hoje estão muito mais soltas e mais alinhadas que acontece. Então é engraçado. Então é um processo de aculturação ainda que está evoluindo, né? Mas é bom, como você falou, excelente momento, né? E como é que você vê o anunciante no desempenho dele do lado da propaganda? Você percebe que ele também consegue ter um bom diálogo por domínio ou às vezes por uma questão de histórico ou por escola? Como é que você vê o anunciante conversando com o criativo, conversando com a agência? Hoje está praticamente de igual para igual. Bom, né? Isso é bom, isso é muito bom, isso é muito bom. Isso é uma mudança, isso é uma coisa também. Tem a mudança da influência das redes sociais, a amplificação das ideias, mas tem uma coisa muito importante que mudou nos últimos anos, que é a relação cliente e agência e como que o cliente se comporta. Ele está muito mais informado, a gente aprende muito com ele, muitas vezes, entendeu? Então, isso está exigindo a gente... Mas é gostoso, né? Um cliente sabe pedir, né? Sabe exigir mais competência criativa, deixar ousar, né? E olha, Toninho, falando um pouco da minha história, eu falei dos gurus, né? Mas também eu tenho, sabe, o que construiu um pouco a minha história foram clientes corajosos que passaram, sabe? Falei da Fotótica, que tinha na época um histórico corajoso, fazia campanhas, a DPZ fez campanhas brilhantes com a Fotótica, né? Títulos ousadíssimos e tal, né? Depois eu tive Fiat, fiquei 5 anos diretor de criação da Fiat, e a Fiat foi outra lição de, sabe? Até hoje ela é uma referência. Né? Até hoje está o Jaco, né? Como diretor de marketing, e continuando um bom trabalho. Que maravilhoso. Já pegou, já é evoluído, né? Mas você me lembrou de um caso bem legal que você falou de pegar desafio. O Mauro Salles um dia me chama e fala, olha, nós vamos perder a conta da Sony. Se a gente não der uma grande virada, eles vão lançar uma danada de uma câmera de vídeo, uma handcam. E o cliente depois ficou extasiado com o trabalho que a gente fez. Foi um grupo grande lá na Salles, porque ele o que queria mesmo era que fizesse uma coisa diferenciada e positiva, né? Então, acho que entender o que o cliente às vezes pede, né? E não simplesmente compor lá um trabalho sem muito estudo, não dá, né? O que faz a diferença, eu acho, olhando, de novo falando de cliente, eu acho quando o cliente é provocativo,
e corajoso, provocativo para te instigar. Com certeza. E depois corajoso para provar, meu, você é o melhor dos mundos, você está no nirvana. Bom ter clientes assim, publicitário, né? Porque e eles marcam sua vida, né? Com certeza. Isso foi. Eu tive clientes, além da Fiat, tive a própria Macan, quando eu assumi a conta do Santander. Tinha um cliente fantástico. O trabalho é maravilhoso que você fez naquela época. O Santander estava... Ele tinha uma proposta clara de, ninguém conseguia nem pronunciar o nome. Santander e tal. Não, a gente fez uma campanha monstruosa e ele foi muito corajoso. Né? Que bom, foi mesmo. Marcou um grande momento. Uma coisa... E trabalhar para banco é difícil, né? Porque eu trabalhei muitos anos com o Bradesco. O pessoal engessa, né? Eu acho que, inclusive, trabalhamos quando você era atendimento, o Bradesco. Sim. Fizemos junto, mas banco é difícil, aquela preocupação de seriedade, né? Exatamente. Hoje você vê comerciais já em outra escala, né? O comercial meu do Bradesco que estava no ar, falando do banco do teu smartphone em qualquer lugar, com a bandinha tocando num casamento ou num ônibus, é realmente fora dos padrões, né? Eu tenho até exemplo coisa que ousa bem, né? De postura, sabe? Trabalhei com a Caixa, maravilhoso, a Caixa fantástico. E aconteceu um fato que eu pensei, bom, em outros tempos a reação seria diferente. Não sei se você lembra, 1 ou 2 anos, a gente fez uma peça que acabou viralizando sem a gente querer, foi só offline, que era um menininho que começava a ler, e tem uma gente, e a menininha, a irmãzinha, gente, Dudu tá lendo, que é a caixa e tal. E aí paródias, e assim, evidentemente, caiu na rede, né? Então tinha muita crítica e tal. O cliente levíssimo, falou, não, viralizou, né? Inclusive até depois o pessoal do Corinthians fez um vídeo, aí foi mais, não sei quantos milhões de acessos. O cliente viu com maior leveza isso, entendeu? Bom. Acho que faz parte. Acho que a gente tem no Brasil, você concorda, né? Acho que um tripé muito positivo. Você tem excelentes anunciantes, você tem excelentes criativos e agências, você tem excelentes veículos, né? Tem um parque de mídia absolutamente estruturado. Acho que um alimenta o outro, né? Sem dúvida. Fora as faculdades de comunicação, né? Acho que o Brasil tem mais faculdades, são 250 pelo país, é um negócio absurdo, né? Está formando cada dia mais profissionais, né? Não, e eles estão formando um profissional, já vem do consumidor de um jeito diferente, que o consumidor hoje está mais poderoso, está mais... ele tem todas as ferramentas para ser mais... Ele é uma mídia, né? Sem dúvida. Então isso sozinho, muda tudo, né? Muda tudo. Eu estava lendo que hoje 51% dos brasileiros têm acesso à internet, quer dizer, quase 90 milhões de brasileiros têm acesso à internet. Então, uma coisa que é inexorável que a gente não tem temos que aproveitar isso, né? Pelo amor de Deus, e se preparar. Sem dúvida. Olha, o programa está terminando. O papo aqui ia ficar até... Vamos poder ir para o barzinho e continuar a conversa. Que pena, uma pena. Muito bom te ver aqui, ter esse papo agradável com você. Tá. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem. Eu estava pensando nisso quando você falou, talvez falar uma coisa muito óbvia. Né? Bem-vinda. Às vezes... Vai ficar eternamente lá no site da uma coisa News, óbvia, mas é uma coisa que eu vivi, que é uma coisa mais para... Estou falando em relação da formação do profissional. Sim. Que eu vivo isso até hoje. Como sou, assim, diretor de criação já há quase 20 anos, né? No ano que vem, 20 anos. E eu vejo muito isso. O profissional, além de talento, evidentemente, discernimento, comprometimento, enfim, a busca de critério. E critério você só tem... Critério é uma coisa que você treina um pouco também, né? Eu vejo hoje a molecada que não tem ideia quando apresenta uma ideia porque ela é boa ou ruim. Eu acho que não vale a pena quem está comandando uma equipe sempre não perder. Quem trabalha comigo sabe, não perder alguns minutos preciosos para explicar para aquele moleque que está começando assim, por que a ideia dele é boa, por que é ruim, por que é pertinente, por que não é, por que é genial, por que não é. Sabe? Isso é simples, é óbvio que eu estou falando, mas vai fazer esse moleque lá na frente provavelmente ser um líder, entendeu? Ele vai aprender a ter critério.
que eu estou cansado de ver gente com potencial imenso, Não que não tem a menor porque- ideia porque uma ideia foi costada ou não foi. Isso parece óbvio que eu estou falando, mas enfim, Não, concordo, eu totalmente. critério é uma coisa muito importante. E como eu te conheço de um bom tempo, sei do teu sucesso e da sua capacidade criativa, mas eu acho que ela sem critério ficaria perdida, né? Fica uma campanha que não tem muita lógica, né? E aí Exatamente. ela perde E eficácia. o profissional precisa ter isso até para depois, se ele quiser crescer, enfim. Legal. Né? William, obrigado, viu, pelo papo. Tenho certeza que agora vai ficar lá disponível na Ed News, ali a gente vai poder assistir várias e várias vezes, né? E rever essa conversa agradável. Legal? Obrigado também. Eu que agradeço. Bom, pessoal, Ed News na TV está terminando o programa de hoje. A gente entrevistou o Carlos Coelho, ele que é vice-presidente de criação da agência Gotcha. Fica de olho na Gotcha e no Coelho que vamos ter bons barulhos aí pela frente. Convido vocês a participarem do próximo programa. Muito obrigado. Ed News na TV.